Nosso tema vai ser trabalho mecânico e potência. A grandeza física escalar trabalho relaciona a força com o deslocamento. Ela pode provocar no corpo tanto uma deformação quanto movimento, e a unidade dela vai ser o joule. E é calculada pela seguinte expressão: trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Isso se a força for paralela ao deslocamento. Caso essa força não seja paralela ao deslocamento, nós temos que fazer uma decomposição da força. Então, daí nós vamos ficar com a seguinte expressão: trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Essa letrinha diferente que está aparecendo significa trabalho, é uma letra grega que significa tal. Então, tal é igual a força vezes ΔX vezes cosseno alfa. O trabalho pode assumir tanto valores positivos, quanto nulos, quanto negativos, de acordo com a força que for aplicada sobre ele. Para o ângulo entre a força e a direção de deslocamento, ela pode variar de 0 a 89 graus aproximadamente. E ela é chamada de trabalho motor, ou seja, o trabalho positivo. Agora, se o ângulo estiver entre 90 e 180 graus, nós vamos ter um trabalho resistente. E se o ângulo for igual a 90 graus, esse trabalho vai ser nulo. Bem, nós podemos ter o trabalho de uma força bastante conhecida por nós, que é a força-peso. Relembrando, força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, para nós calcularmos o trabalho dessa força-peso, nós usamos trabalho é igual ao peso, que é a nossa força, vezes o deslocamento. Normalmente, quando a gente fala em peso, esse deslocamento ele tem que ser na vertical, então, portanto, vai ser a altura. Agora, nós também utilizamos bastante na física os diagramas. Nós temos o diagrama de força pelo deslocamento. Então, quando aparecer esse diagrama, força por deslocamento, nós podemos calcular o trabalho pela área formada. Se a força for constante, nós vamos ter a figura formando um retângulo. E como é que a gente calcula a área de um retângulo mesmo? Base vezes altura. Então, essa área vai ser numericamente igual ao trabalho. Já uma outra figura também conhecida por nós é no caso do trapézio. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? Trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E essa área formada pelo trapézio vai ser exatamente o nosso trabalho. Então, quando nós realizamos um trabalho, nós podemos realizar esse trabalho mais rapidamente ou realizar esse trabalho com menos velocidade. E a grandeza que vai determinar o quanto a gente realiza esse trabalho mais rápido ou menos rápido vai ser a potência. Como que a gente calcula a potência? A potência vai ser dada pela seguinte forma: potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. E isso vai medir a eficiência desse trabalho. No sistema internacional, a unidade vai ser o joule por segundo, que ela recebe uma unidade especial que a gente já ouviu falar, que é o watt, que é dado pelo símbolo W no sistema internacional. Essa unidade watt é bastante pequena, então utilizamos múltiplos como o quilo, o mega, o giga, que são bastante tradicionais quando a gente trata de potência, por exemplo, de usinas hidroelétricas. Agora, quando a gente quer medir quanto essa máquina rende, que é bastante comum, por exemplo, quando a gente trabalha com motores, nós temos uma grandeza que a gente chama de rendimento. Para uma máquina funcionar, deveríamos fornecer a ela uma potência total, onde uma parte da mesma é perdida, principalmente com atrito, e é denominada potência dissipada, que a gente vai chamar como PD. E a potência realmente aproveitada é denominada potência útil, ou PU. Uma máquina nunca aproveita totalmente a energia que lhe é fornecida. Uma grande parte é perdida. Por isso, precisamos conhecer o seu rendimento. O rendimento é calculado pela razão entre a potência útil e a potência total. Então, lembre dessa seguinte regra: nunca uma máquina vai ter um rendimento de 100%. Isso seria uma máquina ideal. Porém, isso
comumente não é possível a gente obter. Então, quanto mais próximo de 100%, melhor vai ser o rendimento, ou seja, menos energia ela vai gastar. Agora vamos com uma nova palavra, energia. Então agora a gente vai trabalhar com a primeira energia, que a gente chama de energia cinética. Relembrando lá das primeiras aulas, nós já falamos de cinética. Cinética vem de movimento. Então, energia cinética, por sua vez, é energia proveniente do movimento, quando ele adquire o movimento. Então, a energia cinética pode ser dada pela seguinte formulazinha. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado vezes meio. Lembrando que essa massa vai ser em quilograma e a velocidade em metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. E a energia vai ser dada no sistema internacional em joule. Então o teorema da energia cinética vai relacionar as duas energias cinéticas. Quais as duas? A energia cinética inicial com a energia cinética final. E vai ser a diferença entre elas, vai ser exatamente o trabalho realizado durante esse percurso. Então, trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Relembrando, energia cinética é dado por 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Se a gente quiser abrir essa fórmula, nós vamos ficar com trabalho é igual a massa, podemos colocar em evidência, que multiplica a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E isso vai ser o nosso trabalho realizado. Agora a gente vai trabalhar um outro tipo de energia, que é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. O que seria energia potencial gravitacional? Primeiro vamos entender cada palavra. Potencial quer dizer, vem de potência, de que eu possa utilizá-la. Gravitacional tem a ver com a gravidade que a gente já trabalhou anteriormente. Então a energia potencial gravitacional vai ser em decorrência da força-peso, porque quando nós temos um corpo que tem uma massa na natureza, na Terra, por exemplo, se ela estiver a uma determinada altura, ela vai estar sofrendo uma força. Então, quando nós vamos mexer, vamos levantá-la, por exemplo, nós vamos levantar até uma determinada altura, consequentemente, nós vamos ter acumulada nela uma energia potencial gravitacional, que quando ela começar a cair, vai se transformar em energia cinética. Mas como é que a gente calcula essa energia potencial gravitacional? Relembrando, o trabalho era força vezes a distância. No nosso caso da energia potencial gravitacional, a nossa força é a força-peso. E a nossa distância vai ser a altura que a gente vai levantar. Portanto, energia vai ser convertida em trabalho, que eu levantei esse corpo, então energia potencial é igual ao peso vezes a altura. Abrindo que peso é igual a massa vezes a gravidade, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Portanto, essa energia potencial gravitacional vai depender da massa do corpo, relembrando que é dada em quilograma, da aceleração da gravidade local e da altura que a gente levantar esse corpo. Ao nível do mar, nós já estamos acostumados que o G a gente vai considerar 10 metros por segundo, mas ela varia com a altitude, ok? E a energia potencial gravitacional, assim como o trabalho e a energia cinética, é dada no sistema internacional em joule. Agora a gente vai resolver um seguinte probleminha bastante simples envolvendo esse conceito de energia potencial gravitacional. Nós temos na nossa apostilinha ali. Nós temos que um corpo possui uma massa de 10 quilogramas e nós queremos levantar esse corpo até uma altura de 10 metros. E vamos considerar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na primeira questão, nós queremos saber qual é a quantidade de energia utilizada. Na segunda, nós queremos saber qual a potência média utilizada. Então, na questão A, a nossa energia utilizada vai ser a energia potencial. Então, energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A nossa massa é 10 quilogramas. A gravidade local a gente vai considerar 10. E a altura também é 10. Então, fazendo energia potencial é igual a 10 vezes 10 vezes 10.
Então, portanto, a energia potencial, que é a energia utilizada, vai ser igual a 1000 joules. Agora, na questão B, nós queremos saber qual a potência média utilizada, ou seja, para mim levantar esse corpo até 10 metros, nós vamos usar a formulazinha da potência. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho que a gente calculou na primeira, que é a energia utilizada, é de 1000 joules. Isso foi feito usando um tempo de 10 segundos. Então, 1000 dividido por 10 é igual a 100. 100 watts, que a gente já falou da unidade de potência. Agora a gente vai falar de uma outra energia, também bastante usual para a gente em física, que é a energia potencial elástica. Energia potencial elástica é igual a kx² sobre 2. O que significa esse K? K é a constante de uma mola. Energia potencial elástica é quando, por exemplo, eu utilizo numa mola ou, por exemplo, num elástico. Então, quando eu aplico uma força nessa mola, ela acumula uma energia. Só que essa energia ela não vai ser igual em todas as molas, vai depender do material dessa mola, do tamanho dessa mola, da espessura dessa mola. E o que vai determinar essa diferenciação entre as molas é exatamente esse K. Esse K, ele pode tanto aparecer em Newton por metro, quanto em Newton por centímetro. A única coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de aplicar na fórmula é que o K tem que combinar com o X, ou seja, com a deformação dessa mola, com a elongação ou a contração dessa mola. Se essa contração, esse X, estiver em metro, o K tem que estar em Newton por metro. Se esse X estiver em centímetro, o K tem que estar em Newton por centímetro. Depois é bastante simples, é só aplicar na formulazinha e vamos obter energia potencial elástica. Assim como a energia potencial gravitacional e a energia cinética, a energia potencial elástica também é dado em joule no Sistema Internacional. Bem, então agora nós vamos falar da energia mecânica. O que seria energia mecânica? É exatamente a junção entre a energia potencial com a energia cinética. Então, energia mecânica é igual à energia potencial mais a energia cinética. Agora nós vamos estudar um princípio que é bastante importante, que é o princípio da conservação da energia mecânica. Para tanto, então, nós precisamos entender primeiro o que é um sistema conservativo. O que seria um sistema conservativo? Vamos imaginar a seguinte situação, que eu fosse puxar uma caixa, por exemplo, e eu conseguisse isolar essa caixa com a superfície de todo o resto do mundo. Então, simplesmente, eu vou trabalhar com as forças que estão agindo ali. No caso, ali agora a gente está trabalhando várias forças. Se eu estou puxando essa caixa, estou aplicando uma força. E também vai aparecer uma outra força que a gente trabalhou em aulas anteriores, que é a força de atrito. Então, essa força que eu estou aplicando vai ser compensada ou vai ser atrapalhada, entre aspas, pela força de atrito. Então, se eu conseguir isolar essa força que eu apliquei, a força de atrito e a força peso sobre a superfície, nós vamos ter um sistema conservativo, ou seja, outras forças não vão interferir no problema. Se isso acontecer, nós vamos ter que a energia mecânica vai ser conservada, ou seja, a energia mecânica vai ser igual à energia cinética, ou seja, a energia do movimento, mais a energia potencial, que essa energia potencial pode ser tanto a potencial gravitacional, quanto pode ser a energia potencial elástica. Esse princípio da conservação de energia mecânica a gente já sentiu vários momentos. Quem não foi até hoje num parque de diversões, por exemplo, numa montanha-russa? Ali se utiliza exatamente o princípio da conservação de energia mecânica. Quando o carrinho vai subir até a parte mais alta da montanha-russa, ele armazena energia. E essa energia que foi armazenada na forma de energia potencial, ela vai se transformar em energia cinética e dá o barato da montanha-russa. Gente,
esse conteúdo é bastante importante e é cobrado bastante em vários vestibulares.